Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. A noite estava fria e silenciosa. O céu, sem lua, parecia uma imensa cortina negra cobrindo a cidade. Eu caminhava apressado pelas ruas desertas após uma longa noite na biblioteca da universidade. O caminho normal até minha casa era seguro, mas exigia uma volta cansativa. O atalho pelo cemitério reduziria meu trajeto pela metade. Olhei para os portões de ferro enferrujados, hesitando. Nunca fui supersticioso, e a ideia de atravessar um campo de lápides não me assustava tanto assim. Afinal, os mortos não podem machucar ninguém, certo? Respirei fundo e entrei, sentindo o ar ao meu redor ficar mais pesado. O cemitério era um mar de lápides dispostas em fileiras desordenadas, algumas cobertas de musgo, outras rachadas pelo tempo. O vento assobiava entre as árvores secas, e o único som que me acompanhava era o de meus próprios passos na trilha de cascalho. Aos poucos, comecei a sentir uma estranha inquietação. O silêncio ao meu redor não parecia natural. Nenhum som de insetos, nenhum farfalhar de folhas, apenas o eco distante da cidade ao longe. Um arrepio subiu pela minha espinha quando percebi que, a cada passo meu, ouvia um outro logo atrás, ligeiramente fora de sincronia. Parei abruptamente. O som parou junto comigo. Meu coração acelerou. Virei-me devagar, prendendo a respiração, mas tudo que vi foram sombras alongadas das árvores e a névoa rastejando pelo chão. Engoli em seco e continuei andando, agora com o corpo tenso, atento a qualquer movimento ao meu redor. Os passos voltaram. Primeiro suaves, depois mais nítidos, como se algo estivesse se aproximando. É só a minha imaginação, murmurei para mim mesmo, tentando manter a calma. Mas quando olhei para o lado, notei algo que me fez parar novamente. Uma das lápides estava vazia. Sem nome. Sem data. Apenas uma pedra fria e lisa, como se ninguém jamais tivesse sido enterrado ali. Meu olhar varreu o cemitério, com um nó na garganta, percebi que não era apenas uma. Todas as lápides estavam vazias. O ar pareceu ficar mais frio, e minha pele se arrepiou. Foi então que senti algo atrás de mim. Não um sol, não um vulto. Uma presença. Lentamente, girei a cabeça. E o que vi fez meu sangue gelar. Meu coração martelava no peito. O que estava acontecendo? Pisquei várias vezes, tentando convencer minha mente de que aquilo era apenas um truque da escuridão, mas não havia engano. Todas as lápides ao meu redor estavam vazias. Sem nomes. Sem datas. Apenas pedras lisas e frias. O vento ficou mais intenso, assobiando entre as árvores mortas, trazendo consigo um cheiro estranho, algo antigo, úmido e decadente, como terra recém-revolvida misturada com algo mais podre. Eu precisava sair dali. Tentei me acalmar e continuar andando, mas meus passos pareciam ecoar de maneira diferente agora, como se o chão sob mim estivesse oco. Foi então que ouvi uma respiração. Baixa, áspera e gélida, vindo de algum lugar próximo. Eu travei. Meu corpo ficou rígido, os músculos se recusando a obedecer. Cada célula dentro de mim gritava para que eu corresse. Mas correr para onde? Eu estava cercado. Minha respiração ficou entrecortada. Meu peito subia e descia rapidamente, mas o ar parecia rarefeito, difícil de puxar. Com os dedos trêmulos, peguei o celular e ativei a lanterna. A luz tremeluziu por um segundo antes de se estabilizar. Varri o feixe de luz ao meu redor, iluminando as lápides vazias, a névoa rastejando como dedos espectrais pelo chão úmido. E então, à beira da trilha, vi algo que me fez recuar um passo. Um túmulo aberto. A terra ao redor estava revirada, como se algo tivesse saído de lá. O caixão estava entreaberto, a tampa jogada de lado. Meu estômago revirou quando percebi marcas de dedos na madeira. Não como as de alguém tentando entrar, mas como as de alguém tentando sair. De repente, um som me fez prender a respiração. Um sussurro. Baixo, arrastado, indecifrável. Como se alguém estivesse falando bem ao meu lado. Me virei bruscamente, jogando a lanterna do celular na direção do som. Nada. Apenas o vento uivando entre os túmulos. Tentei dar um passo para trás, mas algo me fez congelar. O chão debaixo dos meus pés parecia diferente. Como se tivesse se movido. Olhei para baixo. O solo ao redor das lápides estava se remexendo. Pequenas ondulações na terra, como se algo estivesse se mexendo por baixo dela. E então, eu vi. A primeira mão emergiu lentamente do solo, ossuda e pálida,
os dedos se contorcendo no ar como garras famintas. Eu não podia mais negar. Eu não estava sozinho. Minha mente gritava para que eu corresse, mas meu corpo não obedecia. Eu só conseguia olhar, paralisado, enquanto mais mãos emergiam do solo. Algumas eram ossudas, outras pareciam pertencer a corpos recém-enterrados, com pele pálida e enrugada. As unhas estavam sujas de terra, quebradas, como se tivessem arranhado desesperadamente para sair. Eu cambaleei para trás, meu peito subindo e descendo de forma descontrolada. Foi então que algo pior aconteceu. Eles começaram a se levantar. Os corpos emergiam das covas como marionetes puxadas por fios invisíveis. Suas cabeças pendiam para os lados, os olhos afundados nas órbitas vazias. O cheiro de decomposição tomou conta do ar, sufocante, nauseante. Eu precisava sair dali. Agora. Virei-me para correr, mas assim que dei o primeiro passo, bati contra algo. Algo frio. Algo imóvel. Uma figura pálida. Meu grito ficou preso na garganta. O ser à minha frente era alto e esguio, vestia um manto escuro que se misturava com a névoa rastejante. Seu rosto estava encoberto pela sombra do capuz, mas seus olhos, aqueles olhos fundos e opacos, me encaravam como se estivessem me vendo por dentro. Tentei me afastar, mas quando olhei ao redor, percebi que não havia mais para onde fugir. A névoa se adensava, formando uma barreira sinistra ao meu redor. E então, vi a procissão. Silenciosa, uma fila de figuras espectrais emergia da escuridão. Marchavam em uníssono, sem emitir som algum, suas vestes esvoaçando com o vento gelado. Cada um tinha o rosto desfigurado pelo tempo, alguns sem olhos, outros com bocas costuradas, pele ressecada, ossos expostos. E eu estava bem no meio deles. Meu corpo começou a se mover sozinho. Minhas pernas pesavam como chumbo, mas, de alguma forma, segui o ritmo da procissão. Tentei gritar, mas minha voz saiu fraca, como se algo estivesse sugando minha energia. Cada passo que eu dava me fazia sentir mais vazio. Minha pele estava mais fria, minha visão mais turva. Olhei para minhas mãos. A cor estava drenando delas. Minha pele estava se tornando pálida, quase translúcida. Meus dedos começaram a parecer errados. Longos demais. Finos demais. O desespero tomou conta de mim. Eu não queria continuar andando. Não queria me tornar um deles. Mas meu corpo já não me pertencia mais. E então, na distância nebulosa do cemitério, eu vi algo que fez meu coração falhar uma batida. O portão do cemitério estava fechado. E não havia mais volta. Meu peito ardia. Meu corpo parecia cada vez mais pesado, como se estivesse sendo sugado para dentro da terra. A procissão avançava em silêncio absoluto, passos arrastados, ritmados, como uma marcha fúnebre interminável. O portão do cemitério estava à frente, mas eu sabia que nunca conseguiria alcançá-lo. Meus pés não respondiam mais à minha vontade. Eu era apenas mais um na fileira espectral que caminhava para onde? Tentei falar, mas minha voz estava se esvaindo. Meus dedos já estavam completamente pálidos, finos e alongados como os dos outros ao meu redor. Meu reflexo em uma poça d'água mostrou um rosto que não era mais meu. Minha pele estava seca e sem vida, os olhos afundados, como se eu estivesse morto há anos. Mas eu ainda estava consciente. Ainda sentia medo. E isso era pior do que morrer. A névoa ao redor se abriu lentamente, e um novo caminho surgiu diante de nós. Um corredor de lápides abertas, com covas escuras e vazias esperando por seus ocupantes. Cada um na procissão caminhava para uma delas, silencioso, resignado. Quando o primeiro entrou, vi algo que me fez perder completamente qualquer esperança. Ele não deitou. Não precisou. A terra o puxou. Os outros seguiram. Um por um, os corpos pálidos se aproximavam de suas sepulturas e eram sugados pelo solo como se nunca tivessem existido. E eu era o próximo. Tentei resistir. Tentei parar. Mas meu corpo continuava andando. Meu túmulo já estava aberto, esperando por mim. A lápide lisa e sem nome era idêntica às que vi antes. Agora eu entendia por quê. A lápide nunca teve nome, porque ela sempre esteve esperando pelo meu. Meu pé tocou a beira da cova. O vento parou. O mundo ao redor ficou em silêncio absoluto. Olhei para o céu, buscando um último resquício de esperança, mas só encontrei escuridão. A terra sob mim se abriu como uma boca faminta, e eu senti meu corpo cair. O último som que ouvi antes de ser engolido pelas trevas foi o silêncio da procissão continuando sua marcha, esperando pelo próximo a atravessar o cemitério. E então, tudo acabou.
Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.